A graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos ao canal Passo a Passo Só por Hoje, rumo à recuperação e autoconhecimento. O que eu desejo para mim é o mesmo que eu desejo para vocês: mais 24 horas de serenidade, fé, força e esperança. O objetivo deste canal é ajudar o jogador compulsivo a parar de jogar. Dá o benefício da dúvida e assista ao vídeo até ao final, pois poderá ser uma ferramenta importante de recuperação. A página oficial dos Jogadores Anónimos está na descrição do vídeo. Questionário: 20 perguntas. As 20 perguntas é um teste que ajuda a avaliar o tipo de relação que tem com o jogo. Se a sua resposta for positiva a 7 perguntas, então é provável que tenha um problema sério de adição ao jogo. Mas só você poderá avaliar a sua situação e se deve procurar a ajuda de jogadores anónimos. Se reconhecer que tem um problema com o jogo, teremos todo o gosto em partilhar a nossa experiência e mostrar como deixamos de jogar. Primeira pergunta: você já perdeu horas de trabalho ou da escola devido ao jogo? Sim, eu nunca faltei ao trabalho por causa da minha adição ou compulsão. No entanto, já cheguei ao trabalho atrasado por querer jogar até ao último minuto ou até à hora de entrar no serviço. Já perdi horas de trabalho no que se refere a planear aulas no que respeita à minha profissão de professor de Educação Física. Recuando um pouco no tempo, quando estava na faculdade, perdi muitas horas de estudo e matei aulas quando estava em modo adito. Segunda pergunta: alguma vez o jogo já causou infelicidade na sua vida familiar? Sim. A consequência da minha obsessão-compulsão pela jogatina levou-me ao isolamento social e tornou-me um ser sem qualquer empatia, egocêntrico, autossuficiente, e como a única coisa que queria era jogar, deixei de preocupar-me com os meus familiares e passei a manipular as pessoas para satisfazer a minha adição. Terceira pergunta: o jogo afetou a sua reputação? Sim, quando pedia dinheiro emprestado a familiares, amigos e confessando que precisava do mesmo para pagar contas, para comer, enfim, para poder sobreviver, como consequência do dinheiro gasto no vício do jogo, originado pela minha doença. Quarta pergunta: você já sentiu remorso após jogar? A minha doença trouxe-me muitas vezes a sensação de remorso quando gastei dinheiro que já tinha destino, seja para o meu orçamento pessoal ou para pagar boletos, contas. A sensação acentuava-se quando, para resolver os problemas financeiros, tinha que contar com a ajuda de terceiros. A compulsividade pelo jogo fazia com que transitasse de um contexto de autonomia para um contexto de dependência financeira. A resposta inicial é sim. Quinta pergunta: alguma vez você já jogou para obter dinheiro para pagar dívidas ou então resolver dificuldades financeiras? Sim, no ativo o dinheiro era sempre curto ou inexistente. Eu direcionava o dinheiro que tinha como prioridade de satisfazer o meu prazer imediato, que era jogar, com a ideia enganosa que seria a minha única forma de sobreviver ou ter êxito.
e deixava em segundo plano pagar as dívidas, alimentando a ideia que um grande ganho resolveria todos os meus problemas financeiros. Sexta pergunta. O jogo causou uma diminuição na sua ambição ou eficiência? Sim. Deixei de pensar na minha carreira profissional e acabei por procrastinar nas tarefas de casa e muitas vezes nos próprios cuidados de higiene. Com o meu isolamento, consequência da jogatina, acabei por não cultivar os relacionamentos que tinha e não fazer novas amizades e comprometer a minha rede de contactos. Sétima pergunta. Após ter perdido, você se sentiu como se necessitasse voltar o mais cedo possível e recuperar as suas perdas? Sim, sem dúvida. Sentia que não sabia lidar bem com a derrota e perda financeira e acabava por gastar tudo, mesmo que ganhasse. Queria recuperar tudo o que já tinha perdido no jogo. Descobri que tinha desenvolvido uma crença ou princípio: perdido por um, perdido por mil. Oitava pergunta. Após um ganho, você sentiu uma forte vontade de voltar e ganhar mais? Acho que também já respondi positivamente a esta pergunta na pergunta anterior. Em modo adicto e com a progressão da doença, chegava ao ponto de pensar que num dia de sorte poderia recuperar todo o dinheiro que havia gasto durante a minha vida de adicto. Nona pergunta. Você geralmente jogava até que seu último centavo acabasse? Sim, sem dúvida. Com a máxima mental de perdido por um, perdido por mil, jogava até ao meu último centavo. Só assumia a derrota quando já não tinha mais combustível ou dinheiro. Décima pergunta. Você já pediu dinheiro emprestado para financiar o seu jogo? Sim, já fiz vários créditos ao longo da vida para poder financiar o jogo. 11ª pergunta. Alguma vez você já vendeu alguma coisa para financiar o jogo? Não. Pensei em vender, mas nunca tive bens materiais de valor que pudesse vender para financiar o jogo. 12ª pergunta. Você relutava em usar o dinheiro do jogo para as despesas normais? Sim, constantemente. Inicialmente conseguia pagar as despesas normais, mas progressivamente precisava de apostar mais para satisfazer a minha adição e com a crença que quanto mais apostasse, maior seria a minha probabilidade de ganhar mais. 13ª pergunta. O jogo o tornou descuidado com o seu bem-estar e o da sua família? Sim, revelou-se a minha falta de empatia e de amor próprio. Deixei de preocupar-me com os outros, se realmente e verdadeiramente estavam bem ou com algum tipo de problema ou dificuldade. E como consequência da minha adição, vi a minha família, esposa, a passarem dificuldades pelo facto de ser um jogador compulsivo. 14ª pergunta. Alguma vez você já jogou por mais tempo do que planeava? Sim. O auto-engano e autossabotagem no tempo de adição levaram-me a enganar a mim próprio dizendo que ia só jogar 1 hora ou 2 horas e quando dava por mim podiam chegar a 8 ou 10 horas com bastante frequência. 15ª pergunta. Alguma vez você já jogou para fugir das preocupações ou problemas? Sim, frequentemente. Antes de tomar consciência que o meu problema era emocional,
baseado na tentativa de evitar a aflição ou preocupação, de forma a reduzir o desconforto psíquico, refugiava-me no jogo. 16ª pergunta. Alguma vez você já cometeu ou pensou cometer um ato ilegal para financiar o jogo? Sim, cheguei a pensar em roubar um familiar, mas não cheguei a colocar esta ideia em ação, graças a Deus. 17ª pergunta. O jogo fez com que tivesse dificuldades para dormir? Sim, sem margem para dúvidas. Sempre que gastava uma grande quantia, proporcional às minhas condições, ou ia até ao último centavo, a sensação de remorso, arrependimento, ansiedade atormentavam-me durante a noite e por vezes durante dias, semanas seguidas. Apoderava-se de mim o sentimento de inutilidade. 18ª pergunta. As discussões, desapontamentos ou frustrações fizeram com que você tivesse vontade de jogar? Sim, as discussões, desapontamentos, frustrações não eram os únicos gatilhos que tinha para jogar, mas também funcionavam dessa forma. Entendia como uma dor que precisava ser aliviada, culminando na vontade de jogar. 19ª pergunta. Alguma vez você já teve vontade de celebrar alguma boa sorte com algumas horas de jogo? Sim, vezes sem conta. Este foi outro gatilho que identifiquei. Por exemplo, em datas comemorativas, quando estava de férias e com mais tempo para jogar, como férias do Carnaval, Páscoa, férias de verão e Natal, ou simplesmente porque estava de folga do trabalho e queria comemorar. 20ª pergunta. Alguma vez você já pensou em se autodestruir como resultado de seu jogo? Sim, sem dúvida. Muitas vezes, quando via a desaparecer o meu último centavo e caía a ficha que a minha vida estava ingovernável, esse acontecimento despoletava em mim uma sensação de inutilidade e de ser ruim para mim e para os meus, e pairava sobre mim que a solução mais fácil para os meus problemas seria acabar com a minha própria vida. A maioria dos jogadores compulsivos responderá sim a pelo menos 7 perguntas. Eu respondi sim a 19. Só por hoje e diariamente, vigilantes em nossa recuperação. Dá o benefício da dúvida e volta que isto resulta. Por isso sugiro que vejas outros vídeos. Então curte, comenta, partilha e inscreve-te no canal, porque o clique pode estar no próximo vídeo.